Olá, estamos iniciando mais um argumento. Eu vou entrevistar a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia. E o tema da nossa conversa vai ser a seca que assola todo o Nordeste e especificamente o estado da Bahia. Senadora Lídice, eu gostaria que a senhora dimensionasse a ocorrência do fenômeno da seca neste momento no seu estado, o estado da Bahia. A Bahia hoje nós temos cerca de 228 municípios que já decretaram um estado de emergência ou de calamidade pública. Portanto, isso revela que nós temos o maior número de municípios hoje no Brasil inteiro e no Nordeste que estão numa situação de emergência. O Piauí, se não me engano, chega em torno de 100, portanto, metade do que a Bahia tem de municípios que se declaram em situação emergencial. Ora, isso também se deve ao fato de que a Bahia tem quase que 70%, 69% do seu território no semiárido. A região atingida mais diretamente pela seca é o semiárido baiano. O semiárido, no entanto, ele corta o conjunto do estado e invade, digamos assim, diversos territórios de identidade, diversas regiões do estado da Bahia. Eu, este fim de semana, por exemplo, estive na Chapada Diamantina, que é uma das regiões que está fortemente atingida pela seca. É uma região com muita singularidade, porque é uma região com muita água em tempo normal. É uma região onde estão as principais nascentes que abastecem as cidades e o estado da Bahia. Em particular, a cidade de Salvador é abastecida pelo rio Paraguaçu, que nasce na Chapada Diamantina. A Chapada também tem uma outra característica, porque nesse período, quando se dá a seca muito braba, acontecem também os incêndios. E é também uma região especial, porque nela está localizada o Parque Nacional, né, de área de proteção ambiental. Né, e reserva. Mas nós poderíamos falar da região do Nordeste baiano, a região de Euclides da Cunha, de Xique-Xique, de Uauá, aquela região que já é uma região seca normalmente. Né? Então, o que se analisa nesse momento, diversos estudiosos, é que nós estamos enfrentando um novo ciclo de seca que tem uma gradação tão profunda que se equivale a secas, que se equivaleria a dizer que nós estamos numa seca que é a mais grave dos últimos 40 anos. Puxa. Esses números divergem, alguns falam 20, outros falam 35, outros falam 40, 45, mas de forma que isto dá... Ninguém discute a gravidade, a intensidade do fenômeno. E o que pode ser feito para amenizar, pelo menos, neste contexto de gravidade social, a emergência da seca? Diversas medidas já estão sendo tomadas, né? Sendo feitas, tanto pelo Ministério da Integração Regional, quanto pelo MDA, o Ministério do Desenvolvimento Social, quanto pela Presidente da República, que acabou de anunciar há poucos dias atrás, após reunião com os governadores do Nordeste, algo que este Senado já pleiteava também já há algum tempo, que é uma medida provisória específica para a região Nordeste, para o semiárido nordestino, que é a área que está diretamente atingida pela seca, e onde, inclusive, cria um mecanismo, uma ferramenta nova, que é a Bolsa Estiagem, que tem o objetivo de fazer chegar à mão da população, do produtor, uma determinada quantia mínima de recursos para que ele possa sobreviver. Né? Isso é o que está anunciado como medida provisória que nós vamos votar ainda nesse Senado e no Congresso Nacional. Quais são as medidas que nós já temos também encaminhadas? O cartão da Defesa Civil foi criado no governo justamente para atender emergencialmente os municípios. No caso da Bahia, esses municípios vão receber o recurso diretamente do cartão estadual do governo do estado, após uma negociação do governo
do governador Jacques federal Wagner, transfere recursos, transfere para o chamado cartão da Defesa Social do governo do Estado. Que já está implantado. Que já está implantado e esse passa a implantar. Perfeito, até por uma questão de agilidade. Exatamente, para dar agilidade frente às dificuldades num processo que, queiramos ou não, existe alguma burocracia, termina demorando para que os recursos definidos possam chegar até a ponta, até a população que mais precisa. Nós temos medidas que vão desde carro-pipa, contratação, hora de carro-pipa, distribuição de cestas básicas para a população que, nesse momento, fica sem alimento. Alimento, portanto, com cesta básica para os seres humanos e alimento também para os animais. Né? Preciso que também na área do Ministério de Desenvolvimento Agrário há mecanismos e há políticas públicas que viabilizam exatamente a sobrevivência dos criatórios, porque realmente seria uma tragédia. Grandes rebanhos, pequenos rebanhos, médios rebanhos, bovinos, caprinos, mas também o pequeno criatório de frango, de galinha, de porco, que as famílias têm nos seus quintais, nas suas roças, que fazem parte daquele tipo da subsistência daquelas famílias, né, da agricultura familiar, dos pequenos criadores. Portanto, essas são medidas emergenciais, garantir água e alimentação para o consumo humano e para o consumo animal. Além disso, é preciso também nós adotarmos medidas que também estão sendo discutidas com o governo federal com relação à dívida, né, à rolagem da dívida ou ao perdão da dívida dos pequenos, municípios atingidos. Dos produtores. Dos produtores. Dos produtores atingidos. Há medidas que vão na direção da liberação de recursos via o seguro safra. Mas nós temos situações em que o agricultor, o produtor, não tem safra perdida, porque ele simplesmente não conseguiu plantar. Porque nós estamos com uma seca, que no caso da Bahia, ela já se não chover até este mês, a expectativa de próxima chuva será no próximo período de chuvas, que é em novembro, portanto, juntando dois períodos de seca. O flagelo, hein? Por isso é que as consequências são devastadoras para a nossa região. Eu estive, como disse, recentemente no interior da Bahia e pude constatar rios que se transformaram em córregos, em pequenos filetes de água, ou mesmo aquele verde que a gente costumava ver passando pela estrada e que agora está nas fazendas, está apenas um capim seco e marrom. Você que também conhece o Nordeste e veio de lá, conhece muito bem essa situação. Então, é uma situação extremamente difícil. Por outro lado, essa é uma situação que, às vezes, que se repete. O Nordeste, como eu digo, desde que eu nasci, vejo falar em seca no Nordeste e ela se repete. Tem avançado políticas sociais e políticas de infraestrutura para garantir a convivência do homem do semiárido com a seca, porque ninguém pode obrigar a chuva a cair nesta região, né? Mas nós podemos ter medidas, sim, de médio e longo prazo, de investimentos que busquem amenizar essa situação da convivência do homem com a seca, buscando estabelecer políticas permanentes de sistemas de abastecimento coletivos permanentes, melhorando, portanto, dotando de infraestrutura de aguados, de infraestrutura de poços artesianos, de estrutura que garanta às famílias o acesso à água. E também as comunidades. A migração, né? Porque senão as pessoas migram em busca de outros. Exatamente. Hoje nós já temos no Nordeste, no semiárido nordestino, um movimento que há muito tempo nós não víamos, menos já há alguns anos, que não há o famoso êxodo rural do Nordeste para o sul do país. Esse é um processo que havia, naqueles movimentos migratórios significativos, acabado.
mas há pequenos municípios baianos em que nós já registramos, já se percebe, os prefeitos já indicam essa migração que hoje não é mais para o sul do país, mas para a região oeste, onde se apresenta o estado de Goiás, de Mato Grosso, se apresenta com um manancial, né, de água e de potencialidade de recursos naturais, com muito vigor, chamando a mão de obra para lá e a sobrevivência dessas pessoas. Portanto, esse momento é um momento em que o esforço é dar celeridade às medidas que o governo federal e os governos estaduais, no caso da Bahia, já determinou, né? Fazendo com que todos, absolutamente todos, os organismos do governo federal que possam atuar com a população atingida pela seca, possam diminuir a burocracia, intensificar o trabalho e a produtividade para dar prioridade zero total a essas medidas. Vocês acabam de assistir uma entrevista que eu fiz aqui no Argumento com a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia. O tema da nossa conversa foi justamente a seca que assola a região do Nordeste e, especificamente, o estado da senadora Lídice da Mata. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo através do Alô Senado, ligando para o número 0800 61 2211, ou também acessando o nosso portal na internet, www.senado.gov.br/TV. Até um próximo argumento.